Bem, a promessa é quase irresistível, não é? A ideia de escolher a próxima grande ação, ter lucros bem acima da média do mercado e tudo com simples cliques. É uma ideia muito sedutora. E claro, os serviços de subscrição que vendem estas dicas são uma indústria gigante. Por isso, vamos lá mergulhar nisto e perceber qual é a verdadeira história por trás destes serviços. E quando digo gigante, não é exagero. Estamos a falar de milhões de investidores que, todos os meses, pagam para ter acesso a estas recomendações. A esperança é sempre a mesma: conseguir aquela vantagem no mercado. Mas a grande questão, a questão central que vamos tentar responder aqui, é esta: o que é que se está realmente a comprar? Será um atalho para a riqueza ou será algo completamente diferente? Ok, então vamos diretos ao assunto, à pergunta que toda a gente quer ver respondida, à pergunta de US$ 1 milhão, como se costuma dizer: estes serviços funcionam mesmo? Conseguem de facto bater o mercado? E a resposta, olhem, pode ser surpreendente para muita gente. A análise aos dados mostra que, sim, alguns dos serviços mais conhecidos, como o Stock Advisor da Motley Fool, por exemplo, têm um historial que mostra retornos que de facto superaram os principais índices de mercado e de forma consistente ao longo do tempo. E é precisamente aqui que esta análise começa a ficar mesmo interessante. Porque se o desempenho pode ser real, então onde é que está o truque? Qual é a armadilha? O que é que não nos estão a contar? É exatamente isso que vamos tentar descobrir agora. Ora bem, para percebermos a armadilha, temos de olhar primeiro para o contexto, para o mercado. E a verdade é que estes serviços florescem num terreno que é incrivelmente fértil, um terreno criado por uma enorme lacuna na literacia financeira. E este gráfico? Bem, este gráfico mostra o problema de uma forma que não deixa dúvidas. A competência financeira está diretamente ligada ao rendimento. Vejam bem, só 12% das pessoas com rendimentos mais baixos conseguem responder corretamente a perguntas financeiras básicas. Já nas pessoas com rendimentos mais altos, esse número sobe para quase metade. É uma disparidade brutal. E o que é que ela cria? Cria uma dependência de orientação externa. E não é só uma questão de rendimento, é também geracional. Olhem para este número, porque ele diz quase tudo. Apenas 14% das pessoas com menos de 35 anos têm o que se pode considerar conhecimentos financeiros básicos. E claro, é precisamente este grupo que está mais à vontade com os meios digitais que se torna no alvo perfeito. E de todos os conceitos financeiros, há um que se destaca como sendo o maior ponto cego de todos. E isto atravessa todas as idades e todos os rendimentos. E esse conceito é o risco. Esta dificuldade generalizada em medir, em compreender o que é o risco de um investimento, é basicamente o alicerce sobre o qual toda esta indústria foi construída. Agora, juntem esta baixa literacia financeira a uma enorme pressão económica. O resultado é explosivo. Mais de metade da população não tem sequer poupanças para cobrir 3 meses de despesas. Imaginem a ansiedade que isto gera, e essa ansiedade cria uma procura quase desesperada por soluções que permitem um retorno alto e rápido. É o coquetel perfeito para que as promessas destes serviços sonhem ainda mais atraentes. Ok, então já percebemos o porquê destes serviços serem tão populares. Agora vamos ver o como. Como é que eles funcionam na prática? E talvez mais importante, que efeito psicológico é que têm em quem os subscreve? É isto que podemos chamar o efeito caixa preta. Basicamente podemos dividir isto em 2 grandes modelos. De um lado temos os chamados modelos liderados por especialistas. Pensem no Motley Fool, que se focam em pesquisa, em análise fundamental das empresas. Do outro lado temos os modelos quantitativos, como os da Seeking Alpha, que são mais matemáticos. Usam algoritmos, big data e tentam tirar a emoção da equação para fazer as escolhas. Mas a questão é que, independentemente do modelo, o resultado final para quem subscreve é quase sempre o mesmo. E é aqui que entra o tal efeito caixa preta. O que é que isto significa? É simples. A pessoa recebe o resultado final, a dica da ação, mas sem perceber absolutamente nada do processo que levou àquela escolha. O problema é que isto não ensina nada, isto cria dependência. E agora chegamos ao ponto fulcral de toda esta análise. O ponto que explica como é que estes serviços conseguem operar legalmente da forma como operam. E tudo se resume a uma lacuna legal muito específica, a chamada exclusão do editor. Mas antes disso, é preciso perceber um conceito-chave, que é o dever fiduciário. O que é isto? É a obrigação legal mais alta que um consultor financeiro tem. A obrigação de agir sempre no melhor interesse do cliente. Acima dos interesses da própria empresa, acima dos seus próprios interesses, acima de tudo. É, digamos, o padrão ouro da proteção de quem investe. E esta tabela mostra tudo. De um lado, um consultor de investimentos registado, que está legalmente obrigado por esse dever fiduciário. Do outro lado, um serviço de subscrição, que opera sob a lei como um editor. A diferença é da noite para o dia. Sem dever fiduciário, sem a obrigação de verificar se a recomendação é adequada ao perfil da pessoa,
Estão literalmente a jogar jogos diferentes, com regras completamente diferentes. E qual é a consequência prática disto? É aqui que está o ponto crucial. Toda a responsabilidade de garantir que aquela recomendação de ação é adequada, ou seja, que faz sentido para a situação financeira e para a tolerância ao risco de uma pessoa, essa responsabilidade é transferida a 100% para quem subscreve o serviço. Há uma analogia que resume isto na perfeição. Pensem assim, um serviço destes é como um livro de receitas. Pode dar uma receita incrível, fantástica, mas não tem qualquer responsabilidade se a pessoa que a vai cozinhar for alérgica a um dos ingredientes. Por outro lado, um consultor financeiro é como um chefe pessoal. Ele conhece as alergias, sabe do que a pessoa gosta e cozinha especificamente para ela. Então, sabendo tudo isto, a pergunta é: como é que se podem usar estas ferramentas de uma forma inteligente? Como é que se evita cair na dependência ou assumir riscos que não se devia? A resposta, no fundo, está numa única palavra: autonomia. E o caminho para lá chegar tem alguns passos. Primeiro, começar com uma base sólida. A maior parte do portfólio de investimento devia estar em fundos passivos, bem diversificados. Depois, o passo seguinte, olhar para estas recomendações não como ordens para comprar, mas como ideias. Pontos de partida para fazer a nossa própria pesquisa. E essa pesquisa tem de ter um objetivo claro, perceber se aquela ideia se adequa ao nosso perfil de risco. E, finalmente, o passo mais importante de todos, investir no próprio conhecimento, não apenas em sinais ou dicas. Então, para resumir as ideias principais. Primeiro, o bom desempenho pode ser real, mas o risco de uma recomendação ser inadequada também é muito real. Segundo, estes serviços prosperam por causa da lacuna na literacia financeira. Terceiro, e muito importante, legalmente são vistos como editores, não como consultores financeiros pessoais. E por causa disso, o fardo da responsabilidade fica todo do lado de quem investe. E isto deixa-nos com uma pergunta final, uma pergunta para reflexão. Ao subscrever um serviço destes, o que é que se está a fazer? Está-se a comprar respostas fáceis ou está-se a construir autonomia financeira? A resposta a esta pergunta é o que, no fundo, vai definir o verdadeiro sucesso a longo prazo.